encontra em Lucas 15, versículo 8 em diante. Glória a Deus. A dracma perdida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando meu marido perguntava para mim, está preparada para pregar? Eu falava para ele, me dê 50 casas para visitar, mas neste momento não me sinto. E eu creio que se fosse para esperar estar, ia demorar. Mas não é eu que me preparo, é o Pai que nos capacita e nos prepara. Então, Pai, eis-me aqui, Senhor. Me usa como instrumento, Senhor, em Tuas mãos, para entregar a Tua palavra à Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que a gente saia daqui, Pai, não da mesma forma que entramos, Senhor, mas transparecendo a Tua face. Aleluia. Transbordando de Ti, Senhor. Que os nossos pés, quando colocarmos, Pai, dentro da nossa casa, Senhor, haja um mover espiritual em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. A palavra diz assim: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Podem se assentar, dando glória a Deus e aleluia por esta palavra, em nome de Jesus Cristo. Santo é o teu nome. Quando eu fui estudar essa palavra, a primeira coisa que eu fui procurar é entender o que é a dracma. A dracma era um tipo de moeda que tinha um valor monetário, ele equivalia a um dia de trabalho, mas também um valor simbólico. Quando uma mulher se casava, ela recebia dracmas e tinha um significado de aliança com seu marido. Além de ter um poder monetário, ela também tinha uma simbologia de amor. Perder uma dracma é como se perdesse um objeto de valor, não somente monetário, mas sentimental. É como, por exemplo, esta aliança. Aleluia. Ela tem um valor monetário, principalmente as que são de ouro puro, mas ela também tem um valor sentimental. Porque ela é o elo entre eu e meu marido. Aleluia. Ela mostra que eu sou casada, ela mostra que eu tenho um companheiro. Então ela tem um poder, um valor monetário e um valor sentimental. Era costume até mesmo as mulheres usar como um adorno em véus, nas faixas e também nos colares. Então, ela tem um valor. Então, qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não é perder 2, 3, é se perder uma, não aceite perdas de braços cruzados. Aleluia. Quando ela perdeu uma, ela já se posicionou a buscar. Glória. Não se conforme com a perda. Não devemos nos conformar com a dor. A gente usa essa situação e entra numa zona de conforto. Mas como assim uma zona de conforto em meio à dor? Sim. A gente acaba ficando com medo de se posicionar, de querer ver o que vai acontecer se eu me sair. É o medo do que eu não conheço. Então a gente fica ali, naquela zona de conforto e meia dor, na zona de conforto e meia perda. Eu perdi tanto, eu sofri tanto, eu desisti de lutar porque eu perdi, porque eu sofri. Eu comecei a me manter estagnada. E assim acontece de eu acabar perdendo 2, 3, porque eu me mantive nessa zona de conforto.
É se perder uma dracma. Jesus não disse 2, 3, 10. É se perder uma dracma. Não espere perder mais dracmas para ter que se levantar e se posicionar. Glória a Deus. Aleluia. Não espere perder mais. Reaja. Não espere perder mais dracmas para reagir depois. Que mais que eu preciso perder para começar a me posicionar, para começar a buscar a Deus realmente em espírito e em verdade, me posicionar diante do Senhor e dizer: Deus, o que eu preciso fazer para mudar essa situação da minha vida? Aleluia. O que eu preciso mudar? Glória a Deus. Aleluia, Senhor. A gente está perdendo, a gente está se quebrando, a gente está se machucando, perdendo tanta coisa. Mas eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não jejuo, eu não consagro. Como é que alguma coisa vai acontecer na minha vida se eu continuar parada? É verdade, Deus. Eu quero água, mas eu estou sentada. Eu vou esperar a água vir até mim ou vou me levantar, entrar em ação, em posicionamento, ir até a água? Glória. A água viva que mata a sede. Oh, glória. Aleluia. O Glória. Pai está todo dia ali, somente nos esperando. Temos poder e autoridade. A partir do momento que a gente confessa Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador, nos tornamos filhos. Ele nos deu poder e autoridade. Aleluia. Aleluia. Por que não usamos? Por que ficamos estagnados nessa bolha de vitimismo? Eu lembro muito certo quando estourou a minha bolha de vitimismo. Eu estive nela durante o deserto. Eu me vitimizava. E como que me vitimizar faria a situação mudar na minha vida, na minha casa, no meu marido? Não muda. A partir do momento que eu comecei a dizer: não, eu não aceito isso, eu vou me posicionar. Glória a Deus. Eu vou começar a entrar em ação. Aleluia. Eu vou buscar ao Senhor um direcionamento dEle, porque Ele nos direciona, a palavra nos direciona. Glória a Deus. E é através da palavra que ela vai direcionar a mudança do meu comportamento. E Aleluia. através da mudança do meu comportamento que eu saio, eu estouro essa bolha de vitimismo. E é aí que começa a ter um mover espiritual. Glória a Deus. O Espírito Santo começa a te trazer estratégias, orações. Começou a ouvir orações diferentes. Eu ouvia a pregação aqui e quando eu percebia, eu estava orando dentro da minha casa, em direção onde meu marido ficava, em cima da palavra do Senhor, direcionamento. Glória a Deus. Aleluia. E vai ter um mover. Alguns é da noite para o dia, outros demoram um pouco mais. É o processo de Deus. A gente nunca sabe quantas pessoas são alcançadas através desse processo, porque o mundo está de olho em nós. Eu não era de conversar com muitas pessoas. Glória a Deus, eu não era. Agora me apresente 50 casas que eu vou visitar. Aleluia. Mas eu não era de conversar com as pessoas. Eu nem conhecia meus vizinhos da rua. E depois que aconteceu um milagre na nossa vida, na nossa casa, veio uma pessoa lá perguntar: o que aconteceu com o teu marido? Aleluia. Eu olhei: como assim? Ele era dependente químico? Ele era usuário de droga? O que aconteceu com ele que ele não é mais? Glória. Eu nem sei quem era a pessoa, eu nem conheço a pessoa, nunca conversei com ela, mas o mundo estava de olho na nossa vida, na nossa história. Obrigada, Jesus. Então a gente é um testemunho vivo caminhando. A nossa vida é um testemunho, às vezes, sem a gente precisar abrir a boca para falar. É o nosso viver. Então eu contei para ela: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, e a minha casa foi alcançada para a honra
honra e glória do Senhor. Aonde o inimigo dizia que haveria morte ou cadeia, Deus veio com a última palavra e disse: não, eu tenho pressa em te usar, eu vou te curar, e você vai chegar para as outras pessoas que têm o mesmo caminho, onde que o inimigo diz que você vai morrer. Você pode chegar e dizer: eu fui alcançado pelo Deus Pai Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Aleluia, Senhor. Então, a mudança de comportamento começa primeiro em mim. O que está incomodando na tua vida? O que está incomodando na tua casa? Esposa, marido, filhos, trabalho. A mudança vai começar a partir de você. A gente tem costume de terceirizar as coisas. É porque eu estou sofrendo porque o meu marido, eu estou sofrendo por vida da minha esposa, eu estou sofrendo por vida do meu trabalho. A mudança começa a partir de nós. É o nosso comportamento. É de dentro para fora. Sempre é de dentro para fora. Aleluia. Deus permite algumas perdas acontecerem, alguns desertos, tempestades acontecerem, para movimentar a nossa vida espiritual. Aleluia. Então sempre se coloque em situação: Pai, o que eu preciso aprender? Porque sempre temos alguma coisa para aprender. Glória a Deus. Bom seria se fosse sempre no amor, não é mesmo? Mas é na dor que a gente aprende, é na dor que a gente é moldado. O óleo que é extraído em nós será um bálsamo na vida do próximo. Aleluia. Então se permita ser transformado pelo amor. Glória a Deus. Aleluia, Deus. O que a dracma representa? A gente viu que ela é uma aliança, é um símbolo de amor, Aleluia. é um símbolo de fidelidade. E isso nos traz ao relacionamento. Glória a O Deus. primeiro relacionamento que a gente pode vir a lembrar é o noivo que a gente espera, não é mesmo? Aleluia. Glória a Deus. Jesus Cristo, nosso Salvador. Glória a Deus. Então não troque um casamento por uma aventura. Não troque casamento, uma vida eterna, um compromisso por uma aventura. Um momento ele vem, ele te suja, ele te destrói. Quando confessamos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, ele não nos deu vestes novas. Aleluia. Aleluia, Jesus. Mas a partir do momento que a gente começa a flertar com o pecado, as nossas vestes vão se sujando novamente. Quando a gente começa a olhar um pouquinho para o abismo, quando vai ver, a gente já está enfiado no meio dele. Cada um de nós, no velho homem, tinha algo que, um vício, poderia assim dizer. É alguma coisa que é a nossa, que o inimigo usa para nos puxar. Antes de confessar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, eu lia muito aqueles livros de romance, mas não era qualquer livro de romance. Era aqueles livros de romance onde que eles romantizam as trevas. Tipo, trazendo lobisomens e vampiros como um romance, coisa mais linda. O que difere isso de novela? Nada. E é um portal que a gente traz. É um pecado que a gente vai se alimentando. Porque a gente não pode ser conivente com uma coisa que entristece o Espírito Santo, que afasta-nos de Jesus Cristo. É 1 centímetro, você começa com 1 centímetro. Vai ver, você está a quilômetros de distância da presença do Senhor. Então era algo que eu lia muito. Entreguei minha vida para Jesus Cristo e aquilo me confrontou. Entendi, não pode. Mas então, vendo rede social um tempo depois,
eles sempre trazem uma brechazinha do livro, tu lê aquilo, tu se interessa, pronto. Quando vai ver, você já está baixando o livro de novo e lendo de novo. Parece algo tão bobo, tão supérfluo. Aquilo te tira horas lendo. Algo que te leva para as trevas, que te tira da salvação do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Que vai trazendo pecado para dentro do teu corpo, para dentro da tua mente, porque aquilo que tu se alimenta é aquilo que depois você vai resplandecer ali fora. E vai te tirando aquelas horas que você poderia estar lendo a Bíblia, se alimentando da palavra do Senhor, tendo mais intimidade com o Pai, está sendo roubado por aquilo que vai te levar para o fogo do inferno. Verdade, Jesus. E foi algo que o inimigo usou para novamente trazer o velho eu. E quando eu percebi, eu tinha já perdido horas de novo. Então, o velho homem, ele tem que se manter morto todo santo dia. Aleluia. A gente precisa manter essa aliança, esse casamento com o nosso noivo, com o nosso Pai eterno. A gente precisa ter a certeza de que o nosso noivo virá a qualquer momento. Glória a Deus. Glória a Deus. E se a gente encontrar ele lendo um negócio daquele, Meu Deus. é um pecadinho. Existe pecadinho? Pecado é pecado. Independente do tamanho, é pecado. E me afasta da presença do Senhor. Aleluia. Trocar o eterno por um pecado, por um momento que me suja. Abrir mão da palavra para ficar com as próprias vontades, porque era a vontade da minha carne. O que aquilo ia me edificar? Nada. Quando vai ver, aquilo acaba se tornando algo dentro da minha vida. Eu estou repetindo aquilo que eu estou lendo sem perceber. Por quê? Porque a partir do momento que eu me afasto da presença do Espírito Santo, da presença do Pai, o Deus dessa terra, Deus tem minúsculo, vai colocando novamente vendas nos nossos olhos. Está lá em 2 Coríntios 4:4. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Eu não tinha marcado ele porque ele veio agora. 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandecem a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aleluia. Vendas vão sendo colocadas novamente, aquelas vendas que o Espírito Santo foram tirando, novamente vão sendo colocadas, porque estou me alimentando daquilo que eu não fui chamada para me alimentar. Verdade. Agora também tem o casamento com o marido. Sim, porque também nos lembra, a aliança também nos lembra do casamento com o nosso esposo, nossa família, porque o nosso ministério começa onde? Dentro de casa. Aleluia. O que adianta ganhar o mundo se eu não ganho a minha casa? Aleluia. Começa dentro de casa. Então lute pela sua família, Glória a Deus. lute pelo seu casamento, Aleluia. lute pela sua esposa. Glória a Deus. Não existe acaso. Deus não uniu por acaso. Existe Deus em todas as coisas. Há um propósito Aleluia. para todas as coisas. Dê valor àquilo que Deus te deu. Dê valor, lute. Aleluia. Existem 3 coisas que nos impedem dessa missão: blasfêmia contra o Espírito Santo, apostasia e a falta de perdão. Como a gente vai querer ser perdoado se não perdoamos o próximo? Se eu não perdoo minha esposa, se eu não perdoo meu marido? Às vezes aquele movimentar espiritual que precisa dentro do meu casamento começa a partir do momento que eu dobro o meu joelho e digo: Pai, eu perdoo. Neste momento eu estou perdoando de boca, mas eu vou continuar orando e dizendo: eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, até que o meu coração esteja realmente perdoando. Glória a Deus. E não somente perdoar no começo, mas começar a dobrar meu joelho e dizer: Pai, me transforma, me muda, que eu seja
um instrumento em tuas mãos para que meu marido seja alcançado. Foi a oração que eu fiz, irmãos. A pastora sempre dizia para mim: Mari, começa primeiro em você. Mari, primeiro em você. Mari, é você. Eu não compreendia. Como assim, pastora? É em mim? É o meu marido que está na droga? Como assim, primeiro em mim? É primeiro em mim. Como é que vai haver uma transformação? Como ele vai ser alcançado? Se eu continuo agindo de forma errada? Se eu continuo apontando o dedo em vez de abraçar? Abraçar em joelho, abraçar em oração, abraçar nas palavras, nas atitudes, a honrar meu marido como o sacerdote do lar que ele é. Ah, mas ele estava no pecado. Sim, mas ele não deixa de ser o sacerdote do lar. É honrar. É honrar. No CIES, o apóstolo Pedro Medina nos trouxe um entendimento da honra. Glória a Deus. Honrar é quando você realmente entrega algo, não por necessidade. Então não era necessidade naquele momento eu honrar meu marido. Então quando eu começo a tratá-lo pelo que ele é, não por necessidade, mas por entendimento, é honra. É honrar meu marido. Mesmo em meio à situação onde que estava, é honrar ele. Ele é meu marido, ele é o cabeça da casa. Glória a Deus. E a profetizar sobre a vida dele. Não acende a candeia. Se perder uma dracma, não acende a candeia. Quando a gente vai varrer a casa, a gente varre a casa no escuro? Não. A gente precisa de luz, não é mesmo? Aleluia. Então imagina para encontrar algo valioso. Glória. E a gente acende mais luz ainda. Para poder varrer, a gente precisa primeiro acender a candeia. Ninguém encontra o que é valioso no escuro. É verdade. Ninguém encontra o que é valioso em meio ao pecado. Ninguém encontra o que é valioso em meio às trevas. Glória a Deus. Aleluia. A gente não pode confiar aos nossos olhos, porque a gente é limitado. A gente se limita muito, na verdade. A gente limita até Deus. Para Deus, tudo é possível. Mas Ele precisa usar a nossa boca. A gente precisa permitir que Ele use a nossa boca. Glória a Deus. A gente precisa permitir ser um instrumento na vida dele para alcançar as pessoas. Então a gente não pode confiar na nossa limitação. A gente tem que, na verdade, confiar no Pai Eterno, Senhor dos Exércitos, porque é Ele que nos capacita, é Ele que nos direciona. Aleluia. É Ele que vai te dando armas, estratégias, força ao longo da batalha. E por que não descanso quando a gente está cansado? Descanse no Pai se você estiver cansado. Essa tempestade agora está difícil, muito tempo durando. Se permita descansar no Senhor. Aleluia. Se permita dobrar o teu joelho. Não tem palavras? O Pai recebe as lágrimas com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Às vezes o simples dobrar e chorar na presença do Senhor tira um peso tão grande naquele momento e nos revigora a força para levantar novamente. Aí vem aquele. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E quem é que nos dá essa alegria? O Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Louvado seja E diante deste problema, diante dessa situação, o que eu preciso fazer? Eu preciso levar a palavra para o meu problema. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Se a candeia estiver acesa, você não vai enxergar o que está no escuro. Se a candeia não estiver acesa, você não vai enxergar o que está no escuro. Aleluia. Acenda a sua candeia. Reaja. Por isso que a palavra de Deus é lâmpada Oh, glória. aos nossos pés. Aleluia. Aleluia.
Porque Ele vai te dar direcionamento, Ele vai te dar força, Ele vai te dar estratégia, vai trazer a transformação, vai trazer o movimentar espiritual que necessita. Glória a Deus. E quando eu peco, o primeiro sinal é me afastar da palavra, não é mesmo? Quando aconteceu aquela situação de eu voltar a ler aquilo que não era para me alimentar, aquilo vai te tomando o teu tempo, vai te tirando da direção do Senhor. Ele vai te afastando da palavra do Senhor. Ele vai tirando o teu tempo de oração. Por quê? Porque a palavra confronta. A palavra, ela vai nos deixando incomodados diante do nosso problema, diante do nosso pecado. Então, o primeiro sinal, se começou a te afastar do Senhor, se afaste disso. Aleluia. Glória a Deus. Comece a se aproximar daquilo que te traz em direção ao Pai. Por isso, a casa está escura e em trevas por permitir o pecado entrar. E o que eu preciso fazer diante disso? A palavra de Deus vai iluminar e mostrar que é o pecado, aquilo que precisa ser tirado. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele não se afasta assim de repente, ele ainda insiste. Ele vem e te confronta por um determinado tempo, porque ele também é cavaleiro. Ele não é como o inimigo que vai, enxuta e arromba e precisa disso aqui para chegar e fazer o caos. Ele vem te confrontando. Isso aqui não pode. Ele vem te incomodando. Então, a palavra do Senhor traz direção. É ela que traz luz. A palavra de Deus, ela vai iluminar e mostrar onde está a sujeira. Que nem diz, Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A partir do momento que eu guardo a palavra do Senhor no meu coração, tudo que há de sujeira, tudo que há aquilo que não provém do Senhor, vai sair. Glória a Deus. Vai caindo por terra. Aleluia. E varre a casa. Eu acendo a candeia e varro a casa. Não adianta varrer a casa de luz apagada. A gente precisa ter a candeia acesa. Aleluia. A gente precisa acender a candeia todo dia. Não tem como a gente tomar decisões se a gente não estiver em frente à luz do Senhor. Embaixo da palavra dele que ilumina, que nos direciona. Glória. Não adianta eu varrer se eu estiver na direção errada. Não adianta um posicionamento de mudança. Olha só, não adianta eu ter um posicionamento de mudança. Mas se essa minha mudança não estiver embaixo da palavra do Senhor, porque é a palavra que vai me direcionar aonde eu devo estar, aonde eu devo seguir, como eu devo me posicionar, como eu devo até mesmo falar. Glória a Deus. Porque a gente tem que vigiar as nossas palavras. Se até nas palavras inúteis eu vou dar conta, imagina das palavras de maldição, daquilo que não provém do Senhor, porque o Senhor não pediu para a gente falar. E a gente fala demais às vezes, principalmente com as mulheres. A gente fala demais. A gente precisa primeiramente controlar a nossa boca. Pensar, Pai, isso que eu vou falar vai edificar, vai confortar, vai confrontar o pecado, porque sim, nós somos chamados a confrontar o pecado. Primeiramente o nosso, com certeza, mas o do nosso irmão também, mas com amor, porque é uma alma a ser alcançada. Aleluia. Este mesmo amor vem para o meu esposo, uma alma que eu tenho que continuar ali. Glória. E se ele não está na presença do Senhor, é uma alma a ser alcançada. E se é somente eu que busco dentro da minha casa, então eu preciso resplandecer a imagem de Cristo Jesus ali dentro, para que ele venha ter essa vontade também. Aleluia. A gente precisa, que Paulo disse, sedes meus imitadores.
Cristo Jesus Glória a Deus. dentro de casa. Quando eu aponto um dedo, tem 3 lutando contra mim. Não fomos chamados para isso. Verdade, Deus. Fomos chamados para alcançar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Começando dentro de casa. Louvado seja Deus. Então a gente precisa começar a cuidar dos nossos com muito amor e Em carinho. nome de Jesus. E trazê-los para a presença do Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Tem muitas pessoas que acham que já estão com a salvação garantida e ficam julgando o próximo. E se mediante a presença do Senhor, o próximo já está salvo, quem não está sou eu, por justamente estar julgando. Meu Deus. E se eu Aleluia. perder minha salvação e aquele que eu tanto julguei subir e eu ficar? Meu Deus. Então que eu venha sempre olhar o próximo com muito amor e carinho, Jesus. Glória a porque Deus. é isso que Jesus espera de nós. Glória a Deus. Ele não foi crucificado para que a gente viesse a julgar. Ele lavou os nossos pecados. Aleluia. Ele nos deu a chave, o poder e a autoridade para que a gente viesse a alcançar a toda a alma aqui na terra. Glória a Deus. Começa dentro de casa. Começa pelos meus, vai pelos meus vizinhos no bairro, vai na minha cidade, vai no meu estado. Daí sim, eu vou para nações. Mas começa primeiramente dentro da minha casa. Aleluia. Então, não deixe de lutar pelo seu companheiro, pelos seus filhos. Lute, lute, lute. A decisão de acender a candeia sempre vai ser minha. Aleluia. É Glória eu a que Deus. acendo a Glória a candeia. Deus. Cada um de nós tem essa decisão e somos chamados a acender essa candeia. Aleluia. Glória Então a eu Deus. te convido a acender essa candeia e varrer esta casa com diligência até que você encontre a dracma. Glória. Aleluia. Louvado seja És Deus. fiel, Senhor. É procurar até encontrar. Não se acostume com as perdas. É procurar até encontrar. Reaja. Aleluia. A gente não tem permissão para retroceder, irmãos. Bem assim. Se for para dar uma retrocedida, que seja de um passo para trás, para somente dar impulso. Aleluia. Mas não somos chamados para retroceder. O velho homem tem que continuar ali, ó, quietinho, morto. É uma luta diária. É verdade. Mas ele vai continuar em nome de Em nome de Jesus. Jesus. O ambiente está profético, não está? Aleluia. Então comece a profetizar sobre a tua Glória a vida, Deus. sobre a tua casa, sobre a Glória tua a Deus. família. Glória a Deus. Deus Não maravilhoso. sei o que é aquilo que tem te incomodado, mas o Pai sabe. Glória a Deus. E achando, convoca as amigas Aleluia. e as vizinhas. A crise revela os amigos, não é mesmo? Bem assim. Aleluia. Acho que tem até um ditado no mundo que fala sobre isso. Não lembro agora, mas não convém também. A crise revela os amigos. Porque quem chorou comigo na minha dor, na minha luta, na minha batalha, nas minhas guerras, está habilitado para participar comigo Oh, glória. nas minhas vitórias, Glória a nas Deus. minhas conquistas. Aleluia. E eu posso dizer que esta igreja está habilitada, porque foi esta igreja, os pastores, as irmãs, que quando eu estava ali tropicando, me arrastando, quando eu estava chorando, me abraçaram, Louvado seja Deus. me deram força. Aleluia. A importância de uma igreja, irmãos, a importância de uma igreja, se eu estivesse lá fora sozinha, eu não teria perseverado. Então, eu tenho certeza absoluta que Deus uniu eu e meu marido, porque através deste processo eu fui alcançada. Ele foi trabalhado, eu fui trabalhada. Mas fiel, Jesus. Glória a Deus. E glória a Deus por isso. Aleluia. E foi através disso que eu
comecei a buscar a igreja, eu comecei a visitar as igrejas, e não foram poucas. Não foram poucas, irmãos. Lá em Corupá eu fui reencontrar a pastora Sheila e ela me convidou. Até então eu estava numa outra igreja fazendo um propósito, eu quebrei o propósito. Eu nem voltei mais. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo me deu uma certeza tão grande que eu não iria mais voltar para lá. Porque eu estava indo onde Deus estava me direcionando. A partir do momento que eu coloquei o pé nessa igreja, eu nunca mais eu saí. E foi aqui que começou realmente o trabalhar. Glória a Deus. A partir do momento que eu comecei a ouvir a palavra do Senhor, a palavra começou a me confrontar. A palavra me converteu realmente, porque até então eu era convencida. Foi onde que eu comecei, o Espírito Santo começou a trabalhar em mim, me mostrar o que era pecado. Irmãos, eu trabalhava com costura. E sempre sobrava elástico, peça pronta, que não era contada junto. E eu acabava ficando. Isso se chama o quê? Furto. Pecado. Aos meus olhos lá atrás era normal. Mas a partir do momento que o Espírito Santo me mostrou, não, filha, você está pecando, eu comecei a abrir mão daquilo e eu comecei a não praticar mais aquilo. Então o Espírito Santo foi trabalhando. Músicas do mundo não fui ouvindo mais porque me incomodava. Filmes de ação, de violência, de terror. Eu assistia muito filme de terror antes. Foi me mostrando que não. Isso aqui o Senhor não quer que você se alimente disso. Eu fui me convertendo. O Pai foi trabalhando. A situação foi piorando. Mas como assim? Tu não está se convertendo? Tu não se converteu? A situação não é para melhorar? Não. A situação foi piorando. Davi cada vez mais usando droga, eu cada vez mais me desesperando, até a partir do momento que eu realmente estourei essa bolha de vitimismo e permiti o Pai trabalhar em mim. Senhor, obrigado, Jesus. é através de mim, primeiro em mim, através de mim. Então, por favor, eu não sei o que tem que mudar aqui ainda, mas muda. Obrigada. Porque se é primeiro em mim para o meu marido ser alcançado, eu quero. Jesus. Foi onde a palavra veio começar a transformar. O processo foi sendo cada vez mais difícil. Eu começava a me rastejar. Irmãos, teve um período que comecei a não vir para a igreja. Um final de semana porque eu tinha que trabalhar. Outro final de semana porque estava chovendo. Outro final de semana o filho estava doente. Eu fiquei um mês sem vir para a igreja. A pastora me juntou de um jeito que eu fiquei até tonta no dia. No momento, a primeira reação foi me revoltar. A carne falou primeiro. Aí depois, o Espírito Santo conduziu. Não, peraí, abaixa tua boca. Ela te ama, por isso que ela está fazendo isso. Glória a Deus. Você está um mês sem ir para a igreja. Quantos dias mais você vai ficar sem ir? Glória a Deus. E quando eu voltei, a primeira reação parecia que eu não era mais daqui. Era um inimigo vindo aqui, ó. Está tudo estranho. Eles estão te tratando estranho. E o inimigo aqui, ó. A sensação, uma sensação estranha de que eu não pertencia mais ao ambiente. Repreenda isso se acontecer contigo. Porque é o inimigo querendo te dizer que não é mais para você continuar aqui. Repreenda. Se eu tivesse dado ouvidos ao inimigo, o que seria da minha casa? Onde que eu estaria agora? Onde que o meu marido estaria agora? Então repreenda. E para a honra e glória do Senhor, esta igreja, esta casa, porque é a minha casa, é onde eu me sinto em casa. Aleluia. Tem dado pulos de vitória junto conosco. Estão habilitados justamente porque foi para a honra e glória do pastor e da pastora, que nos abraçaram, que dobraram quantas vezes o joelho por nós. Eu não sei quantas vezes o pastor e a pastora lá no secreto, no íntimo com o Senhor chorou, clamando por nós. Mas cada lágrima deles valeu a pena. Glória a Deus. Cada lágrima valeu a pena. És fiel, Senhor. Marielle, você passaria por tudo de novo? Passaria para a honra e glória do Senhor. Porque tudo
aquilo que eu imaginava, porque chegou um momento onde eu parei de lançar maldições. Um dos véus que caiu na minha frente foi o seguinte: não tem mais jeito. É um véu que o inimigo coloca na tua frente para você começar a profetizar maldição na tua família. Repreenda isso. Permita esse véu cair. Aleluia. Aleluia, Jesus. É maravilhoso o agir de Deus. Glória a Deus. O Pai é maravilhoso. Eu comecei depois a imaginar como seria, como meu marido seria alcançado pelo milagre, pela graça do Senhor. E eu posso dizer para vocês que tudo aquilo que eu imaginei não chega nem perto daquilo que o Senhor fez. Glória a Deus. Os pensamentos do Senhor são maiores e melhores do que a gente pode imaginar. Está ali meu marido. Aleluia. Está ali a prova viva. É um milagre, é um testemunho de que Deus opera milagres, Glória a Deus. de que Deus cura, Deus liberta. Mas para isso teve que haver um processo. Seja seletivo dentro da tua casa. Naquele momento eu fui seletiva. Havia muitas pessoas que vinham de fora para dizer: meu Deus, Marielle, os teus filhos estão sofrendo porque você não larga dele. E se eu tivesse dado ouvidos? Eu precisei ser seletiva. Eu comecei a ir aonde as pessoas diziam: Marielle, eu não te... Marielle, Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Se posicione na frente do Senhor que a tua família será alcançada. Quantas vezes a pastora disse: se mantenha firme, se mantenha firme, porque você é a única que busca dentro da tua casa. Glória a Deus. Quantas vezes eu recebi abraço da pastora? Quantas vezes o pastor veio aqui e disse: como está o irmão Davi? Piorou, pastor, piorou. Glória a Deus. Um sorriso, um brilho nos olhos. Como assim, pastor? Glória a Deus, está piorando? Quando tudo piora, porque o milagre está perto. Aleluia. E não demorou muitos meses após isso que o pastor falou para o milagre alcançar a minha casa. Aleluia, Jesus. Tu és fiel, Senhor. Dia 5 de janeiro, eu lembro tão bem, aqui na frente, ele só levantou do meu lado e veio aqui. Quando o Aleluia. pastor perguntou quem queria confessar Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Dia 2 de janeiro foi o último dia que ele usou droga. Dia 5 de janeiro ele confessou Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Ele nunca mais usou droga. Era crack. Crack. Quem entende de droga entende crack. Aleluia, Senhor. Tu és O fiel. mundo dizia: está morto, está na cadeia. 2 pessoas vieram profetizar dizendo que não sei quem lá tinha dito que em 3 meses meu marido estaria morto. Deus maravilhoso. Ele estava morto no mundo, porque foi ele que nasceu um novo homem. Glória a Nasceu o Deus. Filho de Jesus Cristo, Salvador. Glória Ele a se Deus. tornou filho. Senhor. Então, seja seletivo dentro da tua casa, com os seus amigos. Aleluia. Jesus é um exemplo de que ele era seletivo. E havia uma multidão em volta dele. Mas ele escolheu 12 discípulos, e desses 12, 3 eram íntimos. Aleluia. Então, Aleluia, Jesus. Busque para dentro da tua casa aqueles que resplandecem a Jesus Cristo como um Glória a Deus. suficiente Salvador para aumentar a tua fé. Porque nos momentos, às vezes, de fraqueza, o que a gente precisa é que alguém venha e alimente a nossa fé. Tu és fiel, Senhor. Eu só tenho a agradecer a Deus e a essa igreja. Porque se hoje eu estou aqui em cima do altar, contando o testemunho, falando da palavra do Senhor, é porque no momento mais difícil da minha vida, eu fui abraçada pela casa, o templo do poder de Deus. Glória a Deus. Então, Aleluia. sinta-se também abraçado. Tu és Se fiel. você está precisando de uma palavra, se você está precisando desabafar, se tem alguma coisa que está te incomodando, estamos aqui. Aleluia. Glória a Deus. Estamos aqui para te ajudar, para te abraçar, Glória. para te ouvir. Se você só não quer no momento desabafar, estamos aqui para te ouvir. Aleluia. Estamos aqui como um corpo de Cristo. Glória a Deus. Amém, irmãos. Eu espero que haja testemunhos maravilhosos
Senhor, assim como tem usado meu marido e eu, somos chamados. A seara é grande, mas há poucos ceifeiros, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Então, eu te convoco a acender a candeia, Aleluia. a varrer essa casa com diligência até achar essa dracma perdida. E quando achar, estaremos aqui para festejar em nome de Jesus Cristo. Amém.